Olá, olá! Como vão todos? Espero que bem. Bem, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, um assunto que eu amo, um assunto que foi foco de estudo meu no mestrado, inclusive, e que eu tenho muito prazer em conversar, em trocar ideias. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é professora Cíntia Varandas Ladeira. E realmente meu propósito de vida é ser professora, é ensinar, é dar aula. Eu sou formada originalmente em administração de empresas e em comércio exterior. Tenho na minha trajetória aí acadêmica, tenho algumas pós-graduações. Sou pós-graduada em marketing, pós-graduada em docência do ensino superior, em gerenciamento de projetos, em sustentabilidade. E o meu mestrado é na administração, onde o foco do estudo é inovação e empreendedorismo. Já trabalho com empreendedorismo há um bom tempo, sou mentora do Sebrae nessa área de empreendedorismo. Falo aqui de Belo Horizonte, sou mineirinha, então vou falar alguns trem, uai, né? E fora o sotaque nosso, que eu sei que é bem cantadinho e carregado. Mas estou à disposição de vocês e vai ser um prazer a gente falar sobre um assunto que eu sou tão apaixonada por ele, como o empreendedorismo. Ok? Então vamos lá. Trouxe uma frase para a gente começar aqui, né? Na verdade, eu trouxe algumas frases. A primeira delas: não se usam velhos mapas para descobrir novas terras. Gosto de começar falando sobre isso, porque quando a gente vai empreender, nós estamos investindo num mercado novo, né? Algo que não nos é tão familiar assim. Então, não adianta nós usarmos mapas antigos de locais que já estivemos, de experiências que já tivemos, para descobrir novas terras, novas experiências, né? Então, claro que é necessário um planejamento, claro que é necessário um roteiro, uma trajetória, né? Mas os mapas antigos não são tão úteis assim, a não ser para uma referência, não é? E trouxe uma frase também do Alvin Toffler, que é um futurista que me agrada muito as suas ideias. E ele diz que somos nós aqui a ter responsabilidade da mudança. Devemos começar por nós mesmos, aprendendo a não rejeitar antecipadamente o novo e surpreender aquilo que parece ser radical. Né? E eu realmente começo com essas frases para reforçar a importância e a ideia de que o empreendedorismo é o novo. E muitas pessoas têm medo desse novo. Têm medo de abarcar caminhos ainda desconhecidos, caminhos obscuros, né, que eles não sabem muito bem aonde vão levar. Né? E o que eu digo enquanto empreendedor, inclusive, falo sobre empreendedorismo com uma experiência prática, né? Já empreendi várias vezes, já tive pontos positivos, já tive momentos ruins enquanto empreendedora. E o empreendedorismo é isso, é você buscar fazer o melhor dentro das suas possibilidades, num mercado e no mundo que você não necessariamente conhece, mas que vale a pena traçar, né, seguir nessa trajetória e traçar um caminho a ser seguido. E quando a gente fala em empreendedorismo, existe uma dicotomia aí na mente das pessoas, que é assim: e agora? Será que eu vou buscar uma empresa para trabalhar? Ou será que eu vou montar o meu negócio? Né? Eu preciso de trabalho ou eu preciso de emprego? E aí, vocês devem estar se perguntando, mas trabalho e emprego não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, são próximos, mas não são similares. Né? Quando eu falo de emprego, eu estou falando de empregabilidade, né? Então, eu estou dizendo que eu tenho um emprego de carteira assinada,
onde uma dada empresa me remunera para dedicar parte do meu tempo, né, horas do meu dia, executando tarefas para essa empresa. Isso talvez seja o mais comum na mente das pessoas, mas não necessariamente é a melhor opção. Não vou dizer que é a melhor e nem a pior opção, porque cada pessoa tem uma característica e vai se adaptar a coisas diferentes, né? Só que uma verdade que nós sabemos hoje é que emprego de carteira assinada está fadado ao insucesso, né? Então, cada dia mais o mercado terceiriza, cada dia mais as empresas buscam comprar conhecimento, né? Contratam trabalho das pessoas, ao invés de empregar essas pessoas de carteira assinada, as empresas estão contratando essas pessoas por projetos de maneira temporária e legalmente isso inclusive está previsto, né, em lei. Então, o trabalho hoje está sendo mais demandado, né? Ou está sendo, as empresas estão buscando mais pessoas que vendem o seu trabalho a troco de uma remuneração por horas, né? Do que necessariamente contratar uma pessoa empregada que muitas vezes fica parte do tempo ociosa, tá? Então, essa é uma realidade, pelo menos nesse momento veio para ficar e veio para crescer, não é? E cabe a nós, profissionais, vocês, enquanto profissionais ou futuros profissionais, se prepararem para ter constantemente trabalho. E a boa notícia é que quem tem conhecimento consegue vender o seu trabalho a preços cada vez maiores, né? Então, as possibilidades de ganho com o trabalho são, inclusive, maiores do que as possibilidades de trabalho quando você está empregada, com carteira assinada em uma empresa. Não existe melhor ou pior. Existem características e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, no decorrer aqui deste curso que estaremos trabalhando. Eu tenho emprego, né, os tipos de trabalho. Eu tenho emprego, eu tenho uma carreira, quando eu vou trabalhar com, né, uma carreira, desenvolvendo as ações que me interessam, galgando passos rumo ao crescimento. Aquele emprego que eu vou lá, eles me pagam para desempenhar determinada tarefa e é isso que eu vou desempenhar e ponto final, não vou ajudar nem os colegas, né? Eu posso também trabalhar com o que eu amo, com o meu dom, com a minha vocação e eu posso trabalhar através do meu, ou a partir do meu propósito de vida, né? E, na verdade, esse é o ideal. Quando a gente fala em empreendedorismo e empreender, significa que eu vou trabalhar com o meu propósito de vida. E isso é muito importante, né? E eu convido vocês a, de fato, pensarem. Vocês têm um propósito? Vocês já descobriram? Propósito todo mundo tem, né? A grande pergunta é, vocês já descobriram qual o propósito de vocês ou não, né? Então, descobrir esse propósito, ele é muito importante, né? Para que vocês nasceram para fazer, tá? O que, de fato, vocês fazem com brilho nos olhos. Esse brilho nos olhos é algo muito importante, né? Então, busquem esse brilho nos olhos de vocês. Se esse brilho nos olhos é montar um negócio, é empreender, que ótimo. Mas a gente vai entender, inclusive, que empreendedor e empreendedorismo significa fazer algo de maneira diferente, significa inovar. E não necessariamente eu preciso montar uma empresa. Eu posso empreender dentro da empresa que eu trabalho, se é isso que me dá o brilho nos olhos, não é? Então, eu posso ser um intraempreendedor. Mas o empreendedor, ele assume aquilo que ele faz da melhor maneira possível. Ele faz aquilo que ele ama, né? Então, pensem nesse propósito, que é o que você ama, que é o que você gostaria de ser pago para fazer, e é o que o mundo precisa que você faça, né? E aí, faça isso com paixão, leve isso como uma profissão, uma missão de vida e uma vocação.
tenham certeza de que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para quem quer montar o seu negócio e empreender, mas também tem lugar para aquelas pessoas que querem continuar trabalhando, querem ter um pouco mais de segurança, tá? Combinado? Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre empreendedorismo, trazendo aí novos conceitos, né? Imagino que sejam novos conceitos para vocês. O termo empreendedorismo, né? Primeiro, a palavra empreendedorismo, ela vem do entrepreneurship, tá? Alguns falam que vem do inglês, outros falam que vem do francês, tá? Fato é, empreendedorismo surge na segunda metade do século XVIII, início do século XIX, a partir dos economistas Cantillon e Jean-Baptiste. É interessante que a gente perceba que, nesse momento, nós não tínhamos administradores, né, como nós conhecemos hoje. As teorias da administração ou não existiam ou estavam sendo construídas, tá? E justamente por isso, grandes referências, quando nós falamos de empreendedorismo, vêm justamente da área da economia, tá? Nós temos outros economistas, também considerados importantes, construtores desse conceito de empreendedorismo, como Say, como o próprio Schumpeter, que não está citado aqui, mas que fala muito sobre inovação, sobre destruição criativa, que a gente vai conversar ao longo desse nosso momento. Mas uma coisa que esses conceitos todos têm em comum, tá? Que esses empreendedores consideravam, né, que esses autores, na verdade, esses teóricos aí consideravam, é que os empreendedores são pessoas que têm coragem, culhões, para correr riscos. Porque abrir um negócio é navegar num caminho sem um mapa, né? Você vai construir o mapa. Construir um mapa nem sempre é fácil. Aliás, muitas vezes é bem difícil, né? Então, esses empreendedores, essas pessoas empreendedoras, eles normalmente são ávidas a correr riscos. E lembrando que empreendedorismo está associado à inovação. Tá? Ou seja, quase que um sinônimo de inovação. Porque quem empreende está inovando, está fazendo algo diferente, está saindo fora da sua própria caixa, né? Então, o empreendedor, ele acaba sendo um agente de mudança da sociedade e um agente de mudança muito poderoso, que muda a economia, que muda o modus operandi de tudo que acontece numa determinada região, num determinado país. Não é à toa que esses conceitos de empreendedorismo surgem a partir da economia, né? Porque uma pessoa que monta um negócio, ele monta para gerir o seu próprio sustento, mas também o sustento de uma região ou de outras pessoas, porque ele permite que esse dinheiro circule. Ele traz subsídios para que isso aconteça de fato, né? E aí uma coisa que as pessoas normalmente pensam é que para ser empreendedor é necessário que você monte um negócio formal, registrado com CNPJ, e isso não é verdade, tá? Isso não necessariamente precisa ser verdade, tá? O que nós temos em relação ao empreendedorismo é que qualquer pessoa que é capaz de gerir o seu próprio sustento, levando adiante a sua ideia, é um empreendedor. Significa que aquela pessoa que planta alguma coisa, colhe, e daquilo que colheu, faz uma geleia, processa e vende, mesmo que em feiras, essa pessoa pode sim ser considerada um empreendedor, tá? Não precisa necessariamente ter uma empresa muito grande, né? Um CNPJ ou um MEI para chamar de seu. E aí a gente tem evoluções na história em relação aos conceitos de empreendedorismo, tá? Lá em 1968, bem antes, bem depois, inclusive, desse início aí com os economistas,
eu tive o Cole falando que empreendedorismo é uma atividade dedicada à iniciação, manutenção e desenvolvimento de um negócio que vise um lucro, orientado a um lucro. Peter Drucker ficou muito famoso na década de 80. Ele trouxe conceitos como reengenharia no mercado, downsize, engenharia, reengenharia. E o Peter Drucker fala que falava, né, que empreendedorismo é um ato de inovação, que supõe a adoção de recursos existentes com a capacidade de produção de riqueza. Então, se a pessoa produz riqueza e é capaz de gerir seu próprio sustento, ele é considerado, sim, um empreendedor. Mais ou menos na mesma época, Gartner fala que empreendedorismo é a criação de novas organizações. E logo na sequência, o Irish e o Peters falam que empreendedorismo é o processo de criar algo novo, algo diferente, que tenha valor, ou seja, que seja valorizado pelas pessoas, através da adoção do esforço e tempos necessários, pressupondo a tomada de riscos físicos, sempre tem risco, né? Financeiros, sociais e a obtenção de recompensas necessárias para gerar a satisfação das pessoas, tá? Esses conceitos eu tive como fonte o Sebrae. Escutei um barulhinho aqui, nós continuamos gravando ou deu algum problema? Pode falar. Estava só comentando mesmo que essa aula está sendo perfeita para mim, porque ano que vem eu quero começar a vender brownie e está me inspirando muito. Ótimo, tá vendo? Você vai ser empreendedor, mesmo que você não tenha um CNPJ para chamar de seu. Né? E a gente vai entender esse universo todo. Que bom, fico feliz. Perfeito, então. Ótimo. Então, vamos lá. Tá? Então, o empreendedorismo, ele vai muito além de simplesmente montar um negócio. Porque para eu empreender, o empreendedor, ele normalmente tem pouco dinheiro, né? Grana para o empreendedor é difícil. Então, o empreendedor, ele vai sim assumir inúmeros riscos, mas esses riscos precisam ser riscos calculados. Sabe por quê? Empresas grandes como a Coca-Cola, a Ambev, a Microsoft, se eles errarem, tá tudo bem, eles têm bala na agulha, eles têm grana para errar. O empreendedor não. O empreendedor, se ele errar, aquilo ali pode significar o fracasso do seu negócio. Então, todas as decisões precisam ser pensadas, precisam ser muitíssimo precisas, tá? Eu costumo dizer que o empreendedor, eu não, né? Na verdade, eu só estou parafraseando um autor nessa área, que é o Louis-Jacques Fillion, que é um canadense que tem um interesse especial pelo Brasil, estudou o Brasil muito, tá? E o Fillion fala que os empreendedores são visionários. E ele trabalha a chamada teoria visionária. O que significa isso? Que nós precisamos ter uma visão de futuro, né? E que a gente tem que olhar o nosso negócio, fazer um planejamento para mapear o máximo possível. Eu posso não ir adiante com o mapa detalhado, mas eu tenho que ter um rascunho do que eu vou encontrar pela frente, dos obstáculos, para que eu me organize e me prepare para estes obstáculos, né? Então, isso é muito importante. E aí, a boa notícia é porque esse canadense, o Fillion, ele estudou muito o Brasil. E ao estudar o Brasil, ele ficou encantado, tanto que ele tem tantos estudos aqui, né? Ele ficou encantado com o potencial empreendedor do brasileiro, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Fillion fala que o Brasil está sentado em cima das suas maiores riquezas, vejam só, tá? E essas riquezas são a população brasileira, o povo brasileiro mesmo, né? Então, vejam que a gente tem muito potencial empreendedor. E o brasileiro hoje, ele empreende muito. Existem estudos de empreendedorismo acontecendo no mundo, tá, que trabalham ou abordam esses aspectos empreendedores sobre inúmeras óticas, tá? Esses estudos são conduzidos por instituições de ensino internacional, como Babson School, College, entre outros,
e especificamente no Brasil, em parceria com o Sebrae, né? Então, o Sebrae surgiu para balizar todos esses aspectos do empreendedorismo, dos empreendedores. E aí, nós oscilamos, o brasileiro, ele oscila muito entre montar, em dados momentos históricos, montar muitos negócios, e em outros momentos históricos, diminuir a abertura de negócios. Mas um dado preocupante fala justamente sobre a mortalidade das empresas, tá? E é sobre esse dado que a gente vai começar. Tem aqui outros conceitos de empreendedorismo, tá? Eu não vou ficar falando sobre todos esses conceitos, mas todos perpassam aí por essa questão da inovação, pelo desenvolvimento, tá? Sendo que hoje o empreendedorismo está muito direcionado também a aspectos sociais aí, e ligados aos pilares, né, os 3 pilares de responsabilidade social, tá? E aí, o empreendedor, a essência do empreendedor de sucesso é buscar oportunidades, tá? E a gente está falando aqui justamente sobre o fracasso de algumas empresas. E muitas vezes essas empresas, elas fracassam por inúmeros motivos, tá? Mas um grande motivo é o empreendedor que às vezes empreende de maneira despreparada, não por oportunidade, mas sim por necessidade, né? Então, eu preciso empreender porque eu preciso gerar o meu sustento, e aí eu acabo empreendendo forçosamente, sem ter uma ideia consolidada e sem me organizar, sem me preparar para isso. Hoje, a gente prepara de maneira mais ágil do que preparávamos antigamente. Antigamente, para montar um negócio, eu tinha que fazer um vasto, extenso plano de negócios. O plano de negócio continua importante? Sim, continua importante. Mas ele não é o único documento, é a única preocupação que o empreendedor tem que ter, né? Hoje, nesse modelo mais ágil, sugere-se que os empreendedores modelem o seu negócio, né? Essa modelagem de negócios normalmente se dá através do Business Model Canvas, que a gente vai ver no decorrer desse curso, tá? Então, a essência do empreendedor de sucesso é buscar por novos negócios e novas oportunidades, além da preocupação com a melhoria do produto ou do serviço ofertado, tá? O empreendedor também é aquela pessoa que contribui para o crescimento e a diferenciação de um negócio ou de uma empresa que já existe, tá? Então, se eu, lá na empresa que eu trabalho, eu sugiro coisas diferentes, eu melhoro o que já existe, eu crio propostas novas, eu estou empreendendo também dentro da empresa que eu trabalho. Né? Tem lados positivos e tem lados negativos. O positivo, principalmente porque eu estou empreendendo com o dinheiro dos outros, né? Se der errado, o dinheiro não foi meu. E eu posso, inclusive, né, pensando aí, dando certo, eu posso crescer junto com a empresa, assumir novos cargos, inclusive, talvez me tornar sócio dessa empresa, tá? Então, o empreendedor, ele ajuda o mercado a crescer, a empresa que ele trabalha, né, ou uma nova empresa, inovando sempre, tá? Mas não é apenas a geração de negócios, né, a partir da geração de negócios que vive o empreendedor. E aí, tem uma frase, antes até de falar dessa frase do Walt Disney, eu vou complementar com a frase do Walt Disney. Tem uma frase que fala, que eu gosto muito e acredito muito nela, é que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E o Walt Disney disse, você pode sonhar, você pode realizar. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente sonha e não realiza, porque a gente dá ouvido às outras pessoas, né? A gente se espelha nas outras pessoas. E esse é o grande problema, porque as pessoas não acreditam nelas, e por não acreditar nelas, acabam não acreditando na gente também. E nós,
infelizmente, damos ouvidos aos outros e a gente perde o nosso foco, nós perdemos a nossa energia, a gente desmorece a partir dessas pessoas que não acreditam nem neles mesmos, quem dirá na gente, né? Então, se você quer alguma coisa, pega, vai lá e faz. É possível que você faça, né? E não fique escutando conversas de outras pessoas que não estão vivendo a sua realidade. Né? Tem várias histórias aí nesse sentido que eu estou falando, mas eu quero falar especificamente da cena de um filme, acho que é o Campeão de Sonhos, alguma coisa assim, onde um técnico, um coach, venda um atleta de futebol americano, coloca um colega agachado nas costas desse atleta e faz esse atleta engatinhar até um determinado ponto. Ele venda esse atleta e ele fala com esse atleta que ele vai engatinhar até a metade da quadra. Ele acha quase impossível, mas ele aceita o desafio, ele é grandão, fortão, e eles colocam um colega em cima dele para dificultar, né, em relação ao peso. Como esse atleta está vendado, ele vai e ele precisa confiar nas pessoas de que ele está tomando o rumo correto, se não tiver alguém vai orientá-lo, e precisa contar, né, com a orientação e motivação das pessoas que estão assistindo aquilo ali. Ele começa a ir e as pessoas começam a motivá-lo, a incentivá-lo, e ele vai indo muito bem. Até que ele chega na metade do campo e ainda tem energia, né? O coach lá percebe que ele chegou na metade do campo, mas ele ainda tem energia, ele pode se doar mais. E aí o que ele faz? Ele decide não contar que terminou. E permite que esse, né, atleta continue caminhando. E o atleta, milagrosamente, atravessa o campo todo. Ele atravessa, sabe por quê? Porque ele só escutou o incentivo das pessoas, batendo palma para ele, gritando para ele, falando, vai que você dá conta, tá? Ele não viu, porque se ele tivesse visto, o próprio cérebro dele ia boicotar e ele ia desistir, o que não é, né, a melhor alternativa. Então pense nisso. Se você pode sonhar, você pode realizar. O Walt Disney é realmente prova disso, uma vez que ele faliu muitas vezes, esteve na sarjeta, estando na sarjeta, criou o Mickey Mouse, porque um rato passou por ele, né, lá, sentado no meio-fio, e criou o império que ele criou, que é a Disney. Então, trouxe algumas outras frases. Essa daqui é a Zica, do Instituto de Beleza Natural, que criou seus próprios produtos para cuidar dos cabelos, né, de mulheres étnicas, por assim dizer. Tá? Então, empreendedorismo para ela não é só negócio, é a transformação de vida e de comportamento. É a realização de sonhos. E no caso dela especificamente, é impacto social. Ela gera um grande impacto social, porque ela permite que as mulheres se sintam bonitas através do Instituto de Beleza Natural dela. E hoje já é uma franquia espalhada no país inteiro. Tá? Trouxe uma pesquisa aí para vocês sobre as vontades dos jovens empreendedores. Olha aí, 67% dos jovens que empreendem não porque tem uma oportunidade, e sim porque tem uma necessidade de se emancipar financeiramente, né? Isso tem chance de dar errado, concordam? O que mais? 39% buscam autonomia no trabalho, não querem dar ordens para ninguém e acham que isso é uma grande ilusão, tá? De que eu não vou ter chefe, eu não vou ter horário, eu vou cuidar de mim mesmo. Isso não é verdade também, tá? Por quê? Porque o empreendedor trabalha muito, trabalha mais do que todo mundo e, apesar de não ter um chefe formal, ele tem as obrigações com a empresa.
né? Então, ele também tem todas as rotinas e regras. 33% querem ter as horas mais flexíveis, por isso empreendem. E doce ilusão, você fica escravo do trabalho mesmo. Né? 31% visam apresentar um produto inovador no mercado. Né? Então, não é por oportunidade, já é um empreendedorismo por oportunidade, não por necessidade. E 24% das pessoas com até 30 anos, das classes A, B e C, esperam inaugurar, ser empreendedores, inaugurar um empreendimento em algum momento das suas vidas, certo? Né? Então, isso nos faz refletir. Hoje, o brasileiro tem um sonho de ter o seu próprio negócio. Isso é fato, né? Só que nós precisamos entender a dinâmica das coisas para que esses empreendimentos não virem dados estatísticos negativos, né? Para que esses empreendimentos, de fato, cresçam, prosperem e virem negócios promissores aí, tá? Eu estava comentando, né, que existe esse fenômeno empreendedor, na verdade, é um fenômeno monitorado, tá? E aí, esse monitoramento no Brasil, ele é feito junto ao Sebrae, e isso de tempos em tempos é emitido um relatório chamado Relatório GEM, GEM, que é General Entrepreneurship Monitor, que é o monitoramento do fenômeno empreendedor. No caso específico, existe esse relatório com outros países do mundo, no caso específico, em relação ao Brasil e a nossa comparação com outras partes do mundo, tá? Isso significa dizer que esses relatórios nos trazem dados, indicadores, dados específicos para que a gente consiga entender e mapear esse fenômeno empreendedor no Brasil. A gente sabe que 38,7% da população adulta no nosso país, tá, estava envolvida de alguma forma com a atividade empreendedora recorde. Com a atividade empreendedora, perdão. Tá? Então, 38,7%, direta ou indiretamente, estavam empreendendo no Brasil. Tá? O recorde foi justamente em 2015, com 39%. Esses dados são de 2019, 19, 20. Tá? Em 2020, a taxa de empreendedorismo total no Brasil atingiu o menor patamar nos últimos 8 anos e caiu 31%. Por que será isso? O que estava acontecendo em 2020? Pandemia. Foi quando a pandemia iniciou, né? Então, muitas pessoas estavam perdidas e até se encontrarem. A taxa de empresas nascentes, né, abertura de negócios, reduziu consideravelmente, certo? Peraí. Já está esquentando. Ups. Pronto, acho que eu vou dar aula. Me dá um retorno. Tá ruim para vocês, assim? Porque eu não estou precisando escutar, mas o microfone melhora muito a diminuição de ruídos. Espero que está tudo ok. Vocês estão conseguindo escutar bem a minha fala aqui, mesmo tirando o fone do ouvido? Sim, tá perfeito. Ok. Vou seguir, então, dessa maneira. Qualquer coisa, você me avise aqui. Combinadíssimo? Tá tudo certo aí? Sim. Então tá ótimo, que agora que eu tô te vendo, eu não estava te vendo, não. Então, continuando aqui, em 2020, a taxa de empreendedorismo no Brasil caiu consideravelmente. Esse relatório, ele monitora o fenômeno empreendedor há muitos anos. Há pelo menos uns 20 ou 30 anos, esse fenômeno empreendedor no Brasil tem sido monitorado. E um fenômeno que a gente observa é que o Brasil tem altas taxas empreendedoras em comparação com outros países do mundo, tá? O brasileiro gosta de empreender, o brasileiro quer empreender de alguma maneira, tá? Ele acha que ser dono do seu negócio é a solução de todos os seus problemas. Muitos se dão muito bem, mas alguns, infelizmente,
acabam se frustrando porque imaginam que ser dono do negócio é trabalhar menos, e aí quando descobrem que precisam trabalhar mais e que muitas vezes não têm um salário certo para chamar de seu no final do mês, isso acaba desanimando muito esses empreendedores que, ao ver uma oportunidade de emprego no mercado, acabam abandonando as suas empresas e migrando para uma empresa de mercado como empregados. Só que, como eu disse, emprego de carteira assinada está com os dias contados, né? O que a gente sabe é que hoje as pessoas vendem o seu trabalho, vendem o seu conhecimento, não necessariamente são contratados de empresa assinada, de carteira assinada pelas empresas, certo? E como eu disse, percebam que a taxa de estabelecimentos abertos no momento da Covid diminuiu consideravelmente. Já tivemos uma retomada agora, mas historicamente é comum que tenhamos oscilado esses indicadores. Só a título de curiosidade, o Brasil já chegou a ser o 5º país no mundo a mais empreender, tá? A maior abertura de negócios. Isso, por um lado, é positivo, mas, por outro lado, é alarmante, porque na mesma velocidade com a qual nós abrimos novos negócios, nós também fechamos nossos negócios, vejam só. Então, o índice de mortalidade das empresas é altíssimo aqui no Brasil e chega a ser assustador, tá? Trouxe alguns dados aí para vocês estatísticos. Primeiro, aí mostrando que o número de negócios no Brasil com mais de 3 anos e meio cresce. Significa que as empresas já estão conseguindo se maturar mais, porque antigamente a gente às vezes não conseguia nem completar 3 anos e meio, né? Muitas empresas morriam antes de completar 2 anos de idade, tá? Nós já tivemos, hoje os números não estão tão alarmantes assim, mas nós chegamos a ter 87% das empresas que nasciam no Brasil morriam antes de completar 2 anos de idade, porque não conseguiam gerar lucro e os donos precisavam de fazer dinheiro, não poderiam ficar tanto tempo sem gestão financeira aí, né, dos seus ativos, tá? Então, o Brasil está bem posicionado, estamos conseguindo crescer, né, apesar dos problemas, e com um detalhe, a boa notícia é que nós temos um índice muito grande de empreendedor por oportunidade e não por necessidade. Qual que é essa principal diferença? O empreendedor por necessidade, ele vai empreender porque ele precisa de dinheiro, para fazer a gestão da sua vida, da sua família, né, cuidar dos seus entes queridos. Esse é por necessidade. Se eles não têm emprego de carteira assinada, eles acabam empreendendo como uma possibilidade, certo? Isso tem diminuído e tem dando a abertura no mercado para o empreendedor por oportunidade, ou seja, ele está empreendendo porque ele conseguiu visualizar uma possibilidade de negócio que vai gerar algum financeiro positivo para eles, tá? Então, pensem nisso. O Brasil, muitas vezes, ele empreende por vocação. Nós voltamos a retomar esse patamar de crescimento em relação a 2020, né? Nós crescíamos muito pouco, e agora a gente volta a crescer bastante, tá? Principalmente o empreendedorismo por oportunidade cresce, por vocação. O por necessidade, a gente teve uma ligeira redução, não muito considerável. E aí eu trouxe para vocês dados reais. A pandemia faz o Brasil perder quase 10 milhões de empreendedores. Negócios de mulheres foram os mais impactados.
né? Isso é realmente um assunto muito sério. A pandemia fez uma revolução no mercado, com mudanças de carreiras, ou de cadeiras muito drásticas, né? E como o negócio das mulheres, ainda nos dias de hoje, é muito mais frágil do que os negócios masculinos, e frágil não necessariamente porque a mulher é ruim, não. Muito pelo contrário, é porque a mulher tem outras demandas. Então, os seus negócios, eles surgem a partir de uma necessidade de gerir sustento, alinhando com outras atividades que a mulher tem, né? Com as outras jornadas de trabalho. Por isso que nós temos números tão alarmantes assim, né, de mulheres mais impactadas aí em relação a esse processo da pandemia. Então, na pandemia, não só na pandemia, né? Ao longo dos anos, algumas empresas desapareceram do mercado, ou faliram, ou descontinuaram, ou tiveram que ser vendidas e aí descontinuaram o nome, tá? Então, BlackBerry, Atari, o Xerox, porque o Steve Jobs criou a interface com seus comunicadores após uma visita ao centro da Xerox, né? Então, a Xerox evoluiu para outro caminho. A gente teve aqui Yahoo, que também já não existe, a Kodak, que já foi líder na produção de filmes aí para fotografia digital. Perdão, na fotografia digital deixa de existir, né, dando lugar a outras empresas, especialmente a fotos digitais aí, não analógicas, como era a Kodak, né? E o que será que faltou? Por que essas empresas faliram, né? Quais foram as principais causas para o fechamento dessas empresas no Brasil? Resta saber, de fato, o que aconteceu e por que isso aconteceu. Né? A gente sabe que existem várias dificuldades, políticas econômicas, alta carga tributária, o custo do Brasil é muito alto, dificuldade de mão de obra, né? Então são vários motivos que fazem, né, que contribuíram para o fechamento dessas empresas no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, pesquisas do Sebrae mostram que 4 em cada 5 empresas no Brasil duram menos de 10 anos, tá? Mostra o IBGE, maiores taxas de sobrevivência estão na região sul e na região sudeste, e menor está na região norte, tá? Sei que vocês não estão na região norte, estão na região nordeste, mas estão próximos aí da região norte, que é uma região onde existe o menor risco, o menor índice, na verdade, de sobrevivência dessas empresas. O IBGE também, junto com o Sebrae, aponta um declínio das empresas no Brasil. Né? A quantidade de empresas abrindo e se mantendo tem diminuído cada vez mais. Bem, continuando aí com o nosso conceito teórico, eu disse que ser empreendedor vai muito além de ser dono do próprio negócio, tá? Por quê? Não adianta nada eu ser dono do meu negócio se eu não tiver um comportamento empreendedor, tá? Se eu não tiver características empreendedoras para, né, que eu siga. E mais do que isso, empreender não é fácil. Já disse isso para vocês, né? Eu tive, enfim, eu trabalho com esse assunto de empreendedorismo há pelo menos 23 anos, né? Ensinando aí sobre empreendedorismo já há bastante tempo. E o que eu percebo é que nos meus alunos, é que as pessoas, ainda no dia de hoje, não têm muita noção do que é empreender, dos custos para se empreender e, das vezes, da falta de possibilidades aí que os empreendedores acabam tendo, né? Por exemplo, uma vez eu estava dando aula para uma turma
E aí um dado aluno chegou para mim e falou assim, professora, o meu chefe está ganhando muito dinheiro. E eu falei, nossa, mas que bom que ele está ganhando muito dinheiro, né? Significa que ele está trabalhando muito, né? E aí imagino eu, como ele está, você me afirmou que ele está ganhando muito dinheiro, eu imagino que ele esteja andando de carrão importado. E aí ele falou assim, não, professora, que nada. Você acredita que ele anda num carro velho, caquético? Eu falei, uau, mas que estranho, né? Mas tudo bem, isso acontece. Imagino que ele esteja investindo o dinheiro dele, todo que ele ganha, na empresa, e a empresa deve ter um ambiente super legal, né? Uma estrutura boa, ar-condicionado e tudo mais. E aí o aluno novamente fala, não, professora, muito pelo contrário, ali é um muquifo, né? Lá não é nada bom. Eu olhei para o aluno e falei assim, então já sei, é porque ele está preparado, né, assim, está investindo tudo na vida dele, na casa onde ele mora. Também não significa que ele está morando de aluguel. E aí eu falei com ele, será mesmo que isso não é uma visão romântica sua desse chefe seu, que na verdade seu chefe está passando muita dificuldade ao invés de faturando muito, como você imagina? E mais, eu falei assim, você sabe qual que é a diferença de lucro para faturamento? Né? Às vezes ele fatura muito, mas por inúmeros motivos, a margem de lucro deles é pequena. Né? E aí ele falou assim, professora, pode ser isso. Você tem razão. Né? Então é importante que a gente entenda esse processo todo. Não necessariamente aquilo que eu faturo é aquilo que vem para o meu bolso, porque eu tenho muitos custos a serem considerados aí, serem pagos, antes que de fato eu tenha uma margem de lucro. E esses custos precisam ser levados muito a sério. Né? Então, eu preciso, enquanto empreendedor, fazer conta, inclusive, do que eu vou vender, de quanto eu vou vender, se eu vou colocar algum produto agregado, qual é o custo para que isso aconteça. Tá? Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, você acabou de me contar que tem vontade de montar um negócio de brownie. Que ótimo, que lindo. Espera lá. O que a gente vai fazer com esse brownie? Por quanto você vai vender? Qual a sua receita? Você já fez sua ficha técnica? Você sabe quanto tem que ser sua margem de lucro? Você sabe que você tem que contabilizar a sua mão de obra? Você sabe que você tem que contabilizar o lugar que você faz, mesmo que seja na sua casa? Tem que ser retirado um custo fixo para isso? Porque se amanhã você crescer, você tem que ter dinheiro para poder pagar? Você sabe que luz, água, telefone, tudo tem que ser contabilizado, mesmo que seja da casa que você mora? Você sabia que tem que ser tudo separado? Você sabia que a gente não tira produto do nosso negócio para consumo próprio e se tira, contabiliza? Né? Então, são todos aspectos que muitas vezes as pessoas não sabem. E por isso o negócio é um grande fracasso. Né? Então, é importante que eu precifique muito bem o meu produto. Eu posso precificar o meu produto de inúmeras maneiras. Né? Eu posso olhar o meu custo, eu posso olhar o preço da concorrência e me enquadrar mais ou menos no que a concorrência vende, mas sem tirar o olho no meu custo, né? Eu posso até vender mais barato que a concorrência, desde que eu tenha uma vantagem de custo, ou seja, eu consiga comprar os insumos com preço muito baixo, né? E aí o que eu falo? O grande erro de muitos empreendedores é assim. Suponhamos que eu tenha, sei lá, uma lanchonete, tá? E aí eu vou lá todos os dias, eu tomo uma coca, eu como na minha lanchonete e eu não registro isso. Mesmo que os meus funcionários, né, seja o lanche dos funcionários diário, que esteja lá na convenção coletiva, eu preciso registrar quantos itens saíram que não entrou dinheiro neles, porque eles têm que entrar na contagem, porque a partir disso a gente vai ter cálculos muito específicos que vão nos ajudar a ter uma margem de lucro maior ou menor, tá? Só para vocês terem uma ideia,
na área de gastronomia, o meu CMV, que é o custo dos insumos de matéria-prima, ele não pode ultrapassar 30%. O ideal é que ele fique no máximo em 25%. Se o seu CMV ultrapassar 30%, muito provavelmente você não está tendo lucro. Mesmo que os insumos, né? O CMV é isso, é matéria-prima, sejam de 30%, mais de 30%, né, 32%, 35%. Muito provavelmente você está tendo prejuízo, porque existem vários outros custos que permeiam e que influenciam aí de alguma maneira, tá? E aí, só a título de informação mesmo, estou falando que essas empresas morrem, né? Micro, pequenas e médias empresas morrem. E 40% delas morrem porque não utilizam planejamento de produção e nem de vendas, tá? 45% morrem aproximadamente porque não se preocupam com o seu custo, né? Precificam sem balizar o seu custo. 80 a 85% dessas empresas morrem porque não tem gente qualificada para trabalhar, ou muitas vezes porque não sabe utilizar o marketing de maneira apropriada, ou mesmo recursos de informática, de tecnologia, tá? Então, são vários aspectos que nos faz refletir sobre o nosso negócio, sobre a importância de conduzir bem esse nosso negócio, tá? A gente fala, né, o Cantillon e o Say, que eu acabei de falar que eram economistas aí, que levaram adiante aí esses conceitos, a criação do fenômeno empreendedor, né? Eles falavam que o empreendedor antigamente era aquela pessoa que comprava matéria-prima por um preço certo e revendia ela por um preço incerto, tendo um lucro no meio do caminho, tá? E quando você modifica, você incorpora a inovação, tá tudo certo. Hoje a gente sabe que vai muito além disso, né? A gente tem que pensar em muitos aspectos, né? E o empreendedor ele precisa ser realmente esse agente de mudança e de inovação no mercado, de alguma maneira, tá? E eu preciso desenvolver esse comportamento empreendedor. Eu preciso ter consciência do meu papel na sociedade, que eu enquanto empreendedor, outras famílias dependem de mim, né? Porque eu vou empregar outras pessoas. E eu preciso gerar valor para essa sociedade, tá? Então, o empreendedor, ele precisa, por exemplo, buscar oportunidades e ter iniciativa. Ou seja, ele tem que ser proativo, ele tem que se antecipar às inúmeras situações que possam vir a acontecer. Além disso, ele precisa buscar as possibilidades de expansão do seu negócio, né? Como é que meu negócio pode crescer? De que maneira que o meu negócio pode crescer e aproveitar as oportunidades para crescer, para progredir. O empreendedor precisa ser persistente, não diante dos obstáculos, reavaliar constantemente a trajetória, os planos que foram desenhados, tá? E seguir adiante, não desistir muito facilmente, insistir nesses planos ou mudar para superar seus desafios, e se esforçar muito para atingir estes desafios. O empreendedor também precisa se comprometer, ter esse comprometimento com o projeto que ele criou, com a ideia de negócio dele, né? Trazer para si mesmo a responsabilidade sobre o seu sucesso e o seu fracasso. E atuar em conjunto com a sua equipe para conseguir atingir os melhores resultados possíveis, tá? Se relacionando bem com os clientes, entregando para os clientes o que eles esperam, no menor espaço de tempo possível. O empreendedor tem que estar sempre focado em qualidade e eficiência, em melhoria contínua dos seus processos, do seu negócio, dos seus produtos, né? Na satisfação do cliente, superando as expectativas desses clientes, tá? E mais do que isso, cumprindo prazos, cumprindo padrões de qualidade. Tá? O empreendedor precisa ser capaz de persuadir as pessoas que estão ao redor deles, né, que ajudam aquele negócio a funcionar, a sua rede de contatos, tá? Então, criar estratégias para conseguir apoio nos seus inúmeros projetos,
tá? Construindo objetivos, desenvolvendo essa rede de apoio, essa rede de contato para a construção de bons e promissores relacionamentos comerciais. O empreendedor também precisa ser independente e precisa ser autoconfiante, tá? Ou seja, confiar na própria opinião mais do que na dos outros. Né? Eu tenho que confiar em mim, eu não vou ficar caindo na besteira de escutar o que o outro tem a dizer, né? Porque o dinheiro é meu, então as decisões são minhas e não dos outros, né? E o empreendedor, ele é aquele, e não é para todo mundo, tá? É aquele que precisa sempre ver metade do copo cheio e não metade do copo vazio, né? Então ele precisa ser otimista, ele precisa ser determinado, né? Ele precisa ser obstinado diante do monte de empecilhos que o mercado vai colocar diante dele. E ser confiante em relação à sua própria capacidade. Significa, pessoal, que o empreendedor precisa ter um mindset de empreendedor. Ele precisa adaptar. O que é o mindset? Ele tem que ter uma mentalidade aberta, disruptiva, mudando os padrões. Né? Ele tem que ser inovador. Ele tem que adotar posturas e mentalidades que vão misturar criatividade, estratégia de negócios e disposição para enfrentar os inúmeros desafios adiante dele, tá? Então, isso é muito importante, isso é fundamental em se tratando de um empreendedor, né? Então, o empreendedor, né, um mindset de empreendedor é ser criativo, inovador, ter conseguido enxergar a longo prazo, e não é com a visão de raio-x do super-homem. Né? O empreendedor é um visionário, ele enxerga a longo prazo porque ele planeja, porque ele pesquisa, porque ele levanta, porque ele procura entender, porque ele é curioso. Tá? O empreendedor abraça a aprendizagem continuamente. Está sempre testando o novo, né? Aceitando seus desafios, os seus problemas e modificando a partir disso. O empreendedor normalmente é resiliente, ele tem uma facilidade de adaptação, né? Uma capacidade de adaptação muito grande. E ele tem sempre pensamento, esse mindset aí precisa ser focado no pensamento estratégico, tá? Ter habilidades tanto técnicas quanto de gestão, tá? Mas mais do que isso, ter habilidades emocionais. Quando a gente fala em gestão, a gente está falando de hard skills e de soft skills. O empreendedor, ele precisa ter hard skills e soft skills. Hard skills para ter esse conhecimento técnico, de execução técnico preciso de processos. Mas não basta somente isso. Quantas pessoas que são brilhantes tecnicamente na sua área, mas não conseguem ter sucesso. Sabe por quê? Porque não tem soft skills, não tem habilidades comportamentais, tá? Não conseguem ter inteligência emocional e acabam enfiando os pés pelas mãos. Esse empreendedor, ele precisa estar constantemente conectado com seu cliente, com um olhar atento em relação ao seu cliente, tentando conhecer esse cliente, entender o que esse cliente quer, para que a partir disso ele ofereça para esse cliente o que há de melhor dentro do processo que ele faz parte, tá? E aí eu falo que existem muitos mitos e muitas realidades em relação a, né, o empreendedorismo, ele vai muito além, né? Existem pensamentos das pessoas que às vezes não necessariamente são verídicos, tá? Mas até antes de falar desses mitos, eu quero falar um pouquinho do que eu entendo como sendo o perfil de um empreendedor de sucesso. Normalmente, eu fiz um estudo sobre isso, grande inclusive, entrevistando pessoas. E normalmente, o empreendedor de sucesso, ele tem uma pessoa que o influencia.
Alguém pode ser o pai, a mãe, o tio, o avô, um vizinho próximo, não importa, né? Uma pessoa forte na vida dele que o influencia a seguir adiante nesse modelo de ser empreendedor. Ah, professora, mas eu já ouvi falar do fulano de tal que não teve nenhum influencer. Pode até ser, mas são muito raros, né? Não precisa de ser um influenciador direto, pode ser um indireto, pode ser um vizinho, pode ser, né, uma pessoa de referência, mas normalmente o empreendedor sempre tem uma pessoa que o influencia. Ele também tem iniciativa, ele pega para fazer, tá? Ele até por necessidade, dá conta de trabalhar sozinho e fazer milhões de coisas, porque é necessário. Mas ele precisa de ter capacidade de trabalhar em grupo, né? Ser perseverante no que ele acredita, no que ele pensa, ser tenaz. Para o empreendedor, o fracasso é considerado um resultado. Então, o empreendedor, ele precisa aprender com seus erros a partir desse fracasso considerado um resultado. E o empreendedor também tem que ser alguém com muita energia, com muita iniciativa, que saiba fixar metas, né? E atingir, alcançar essas metas. O empreendedor luta contra padrões pré-estabelecidos, né? Ele quer ir além, ele acredita na importância de ir além, de lutar contra esses padrões já existentes. O empreendedor, ele costuma ser criativo e ter forte intuição e se guiar por essa intuição. E mais do que isso, olha que bacana. O empreendedor costuma muito criar situações para obter feedback sobre o seu próprio comportamento, porque aí ele consegue balizar e ir melhorando as suas ações cada vez mais, certo? Ele é um sonhador realista. Ele é racional, ele usa as emoções, né? Mas ele é um líder realista. Ele sabe aonde ele pode ir e até que ponto ele pode ir, né? Normalmente é uma pessoa muito orientada para resultado, com foco, tá? Conhece muito do ramo que atua e vai ali certeiramente, tá? Traduzindo seus pensamentos em ação e definindo ele, ao invés de esperar que os outros e o mercado defina para ele o que ele vai aprender e realizar, ele traça o seu próprio destino. Tá? Ele tem muita consciência do ambiente que ele vive, do que ele precisa, e apesar de trabalhar com ambiguidade e incerteza, ele tem seu próprio método de aprendizagem, ele corre atrás do que ele quer para aprender indefinidamente. Eu poderia ficar aqui falando muito de empreendedores, tá? Mas aí eu vou me abster a falar, né, disso que eu já disse e contar para vocês alguns mitos e realidades em relação ao empreendedor, esse fenômeno empreendedor, tá? Primeiro mito aí é que o empreendedor nasce pronto, nasce feito. Imagine, você já viu algum bebê como esse que já nasce debruçado no livro fazendo cálculos matemáticos, cálculos de química aí? Claro que não, né? Então, o empreendedor, ele nasce inteligente, com criatividade, com energia, às vezes com alguma característica pessoal, mas ele não nasce feito, ele vai sendo formado ao longo do tempo. E eu costumo até falar da importância de nós, pais, formarmos os nossos alunos, os nossos filhos para sermos bons empreendedores, não é? Eu, por exemplo, com meu filho, eu sempre procurei trabalhar isso nele desde pequenininho. Então, ele queria alguma coisa, eu fazia ele lá no pai dele negociar, porque ele morria de medo do pai. Eu falei, eu preciso ajudar esse menino a perder esse medo do pai, porque o medo do pai representa o medo da vida, o medo do chefe, o medo de tudo, né? E aí eu falava, não, meu filho, vai lá e negocia com seu pai. Né? Então, ele foi sendo desenvolvido. Um bom negociador não nasce pronto, né? Ele aprende, ele vê os outros fazerem, ele executa, ele exercita, tá? Então, isso é
importante. Um segundo mito que as pessoas falam é que qualquer um pode começar um negócio. Isso é mito, tá? Por quê? Na realidade, qualquer um até pode começar um negócio, mas não pode sobreviver com esse negócio. Por quê? Se a pessoa não tem tempo, se a pessoa não tem disposição, não adianta simplesmente abrir o negócio, tá? É preciso eu trabalhar esse negócio para que eu tenha mais chances de ser bem-sucedido. Ó, terceiro mito aí é que dinheiro é o fator mais importante para manter, né, para se manter aí no negócio. Isso não é verdade, né? A realidade é que se as outras peças do tabuleiro estão no lugar, o dinheiro volta, por mais que ele tenha escapado momentaneamente, ele vem, ele volta, tá? É como uma batuta volta para o maestro, materiais que nas mãos erradas produzem maravilhas, nas mãos certas, materiais que nas mãos certas vão produzir maravilhas. Próximo mito aí, mito 4, que os empreendedores não têm chefe, são completamente independentes. Cara, esse é mito, sabe por quê? Todo mundo é chefe do empreendedor, os sócios, os investidores, os clientes, fornecedores. Ele está cheio de funcionário aí, não está nem sabendo, tá? Mas então eles não são completamente independentes, tá? Eles vão ter a família, comunidade, e por mais que eles tenham autonomia na relação, ainda assim, eles não são totalmente livres. O próximo item aí fala que os empreendedores devem ser jovens e cheios de energia. Isso não é obrigatoriedade. Quanto de empreendedorismo a gente tem na maturidade, né? Na terceira idade? Muito. Mas, normalmente, o fato das pessoas serem cheias de energia ajuda as pessoas a desenvolverem seu conhecimento, a sua experiência, tá? Facilitando, inclusive, o reconhecimento para que esses empreendedores agarrem com unhas e dentes as oportunidades que surgem na frente deles. Olha aí, sexto mito. Empreendedores jogam, são jogadores. Será? Não, né? Empreendedores bem-sucedidos calculam bem os riscos. Eles não estão julgando, eles sabem quais são os riscos e o que eles vão perder com esses riscos. Qual a probabilidade deles perderem, tá? E aí, justamente por isso, eles não são jogadores, eles são estratégicos, certo? E aí, a gente tem aí a análise do perfil de comportamento de um empreendedor. O empreendedor é aquele que costuma, como eu disse, aceitar os inúmeros riscos, tá? Todos esses riscos que vêm aí são riscos que o empreendedor quase que tira de letra. O que mais? O empreendedor, ele costuma ser ambicioso, tá? Então, a ambição, a autoconfiança, tudo isso é uma característica do empreendedor. Ele quer sempre mais, tá? Ele quer sempre agradar e melhorar, estar um passo adiante. E justamente por isso, o empreendedor acaba buscando informações em outras fontes, em fontes diversas e fontes distintas. Então, esse empreendedor, ele é fundamental, que ele tenha criatividade, que ele seja exigente, mas que ele tenha um bom jogo de cintura, tá? Que ele seja... Ups, perdão aí, gente, alguma coisa aconteceu aqui. Perdão, pessoal, eu escutei assim de longe, eu esbarrei aqui em alguma coisa, e aí o vídeo que está aí preparadinho para vocês acabou indo antes do tempo, perdão, tá? A gente já vai escutar, mas vamos continuar aqui pensando nessas características aí desse perfil empreendedor, né, que planeja, que é persistente e que trabalha em equipe e que sabe ser líder
da sua equipe. Isso é muito importante. O empreendedor, ele sabe ser líder, tá? E isso é fundamental, isso é muito importante, tá? E aí eu trouxe para vocês agora, até para quebrar um pouquinho da minha fala, né, a história de pessoas que decidiram empreender e tiveram sucesso. Vou aqui só parar a apresentação. Vou buscar aí carregar o vídeo e a gente já continua. Não é longo, tá? É um vídeo só de 5 minutos, só para descansar minha voz também um pouquinho. Né? Que é o de ser patrão de si mesmo. Isso pode não ser tão difícil quanto... Agora, o desejo de muitos brasileiros, né? Que é o de ser patrão de si mesmo. Isso pode não ser tão difícil quanto parece. Às vezes, a oportunidade está ali, ó, dentro de casa. Você vai acompanhar agora histórias inspiradoras de pessoas que acreditaram neste sonho e se deram bem. Nas enormes panelas, a massa cozinha e ganha forma. Depois vai tudo para esta outra máquina. As coxinhas são recheadas e rolam na esteira. Depois de empanadas e embaladas, elas vão direto para o freezer. E aqui não tem só coxinha, não. A fábrica produz 30 itens para festas, entre doces e salgados. A dona disso tudo é a Elizabeth. 6 anos atrás, ela pediu demissão do supermercado onde trabalhava como promotora de vendas. Tinha vontade de mudar de rotina, ter o próprio negócio. A primeira ideia foi investir em máquinas de costura e abrir uma confecção. Peguei o dinheiro do meu marido, R$6.000 na época, e investi em 3 máquinas. Já queria uma superprodução. Já imaginava lá na frente o negócio. E daí começou o desafio. 3 máquinas de costura, 3 sem máquinas. entender nada de costura. Eu não sabia nem pôr uma agulha na máquina. Ou seja, o negócio deu certo? Não deu certo. Desempregada, tudo que a Elizabeth queria era realizar o sonho de fazer a festa de 15 anos da filha. Sem dinheiro, colocou a mão na massa e preparou sozinha todos os salgados. O que ela nem... Empresária de sucesso, capaz de vender mais de 100.000 unidades por dia. Para tirar o sonho do fundo do quintal e torná-lo realidade, Elizabeth e o marido traçaram um novo plano. Compraram a primeira máquina para a produção de salgados por meio de um financiamento. R$40 mil parcelados em 36 meses. E as coisas foram acontecendo. E a gente foi agarrando aquelas oportunidades. Hoje, a empresária é dona de uma franquia com 14 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo. O negócio emprega 100 pessoas. A Aline fica até emocionada quando lembra que começou aqui como auxiliar de produção. Hoje, ela é gerente. De que maneira que esse trabalho transformou a sua vida? Bom, ele transformou muito, porque de vir da onde que eu vim, ter uma oportunidade dessa, para mim é gratificante demais. De funcionária a patroa, capaz de gerar renda e mudar a vida de outras pessoas. Elizabeth não está sozinha nessa. Dados do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mostram que há quase 9 milhões de microempreendedores individuais hoje no Brasil. A maioria perdeu o emprego e apostou todas as fichas na abertura de uma empresa. Gente como Anderson, ao ser demitido da barbearia onde trabalhava, resolveu ser dono do próprio negócio. Foi um pouco difícil, né? A gente fica sem dormir, né? Fica imaginando, pô, como vai ser, a ansiedade vem, mas é que nem eu digo, né? Primeiro tem que ter estrutura familiar, né? E objetivo. Uma empreitada que requer paciência, capacitação e planejamento. E não para por aí.
Anderson ainda tem um grande desafio pela frente: fazer o negócio vingar. Uma pesquisa apontou que de cada 4 empresas, uma fecha antes de completar 2 anos. Após 5 anos, 60% delas já fecharam as portas. Se depender do Anderson, a barbearia dele vai ter vida longa. Tem que procurar estar melhorando, tendo feedback dos clientes e buscar, né? Eu acho que acredito muito que tem que ser feito um planejamento estratégico, né? Para fazer certinho. No espaço de 60 metros quadrados, já trabalham 4 funcionários. Ver tudo isso funcionando, depois de tanto esforço, foi uma alegria e tanto para o empresário. Lágrimas, né? De conquista, né? Para os especialistas, os empreendedores serão os responsáveis pelo futuro do emprego no Brasil. E se você está sem trabalho e quer empreender, anote as dicas. Ele precisa de capacitação, precisa de acesso a crédito, precisa de gestão financeira, precisa aprender a vender e a separar os bolsos, o dinheiro do dia a dia da casa e o dinheiro do negócio. Porque é difícil. A vida do empreendedor brasileiro é difícil, precisa de muita perseverança. Perseverança é o que não falta ao Anderson e à Elizabeth. Eles provam que, em meio à crise, é possível fazer acontecer. É uma sensação assim de gratidão, realmente, né? É de saber que você pode sair do fundo de um quintal para o mundo. Ótimo, então vamos lá, vou voltar aqui, né? Ups. Volto aqui a minha apresentação de empreendedorismo, né? Então significa que é uma luta. Hoje, muito do que a gente tem de empreendedorismo no Brasil é um empreendedorismo ligado a manualidades, né? Seja uma comida que você sabe fazer, um artesanato que você sabe fazer, né? Sempre começa, né? Muitas vezes começa a partir de um dom, de uma manualidade e você evolui isso para um negócio, como foi o caso aí da empreendedora, né? Que começou fazendo salgadinhos. Da mesma maneira, a gente tem vários outros exemplos de empreendedores que surgem a partir de uma vontade, a partir de um dom do que sabem fazer. Você acabou de me contar aí, né, que você quer fazer brownie, montar o seu negócio. Quando a gente pensa no negócio, a gente tem que pensar, né, em algumas dessas características, mais do que isso, né, a persistência, e entender o processo do custo nisso tudo, né? Então, brownies, né, caso você vá fazer, você tem que entender que você vai ter perdas, você tem que entender qual padrão de qualidade você quer ter e como você vai desenvolver isso para ter o melhor aproveitamento com os menores custos possíveis, né? E mais do que isso, o empreendedor, ele tem que ter coragem, ele tem que ter atitude, né? A concretização de uma intenção ou de um propósito, né? O empreender vem disso, é sobre isso, na verdade, né? Os empreendedores normalmente são pessoas que assumem responsabilidade e aceitam inovar, tá? De qualquer espécie, inovação, seja ela qual for, e dentro de qualquer área de trabalho. Tá? São pessoas que normalmente têm necessidade de estarem comprometidos com o propósito, com a ideia, com o projeto de implantação dessa nova metodologia de ação. Tá? Então, o empreendedor, ele vê oportunidades e não deixa essas oportunidades passarem, né? Ele abraça, ele aproveita, ele absorve todas essas oportunidades e transforma ela em negócios. Quantas pessoas iniciam um negócio
com uma cara, com uma vertente, e começam a perceber possibilidades em novas áreas, e migram de área e logram-se super bem-sucedidos nesse sentido. Tá? Então, para ser empreendedor, é importante criar um ambiente para desenvolver as suas habilidades, o seu propósito. É necessário estimular caminhos para que isso aconteça. Tá? As empresas precisam, muitas vezes, identificar os seus intraempreendedores, seus empreendedores internos, trabalhar essas pessoas, capacitar essas pessoas, até para eles se tornarem seus gerentes, por que não, né? Desenvolver essas pessoas, reter esses talentos, estimular novos talentos dentro dessa empresa, né? Reconhecer e recompensar esses funcionários, entendendo que eles vão ser o cartão de visitas do seu negócio e que tudo que eles puderem eles vão te ajudar, na verdade, a serem empresários, empreendedores melhores, né? E justamente por isso precisam ser valorizados e precisam ser conduzidos para terem atitudes empreendedoras, certo? Né? Então, tudo isso é fundamental para que eu tenha um negócio de sucesso, né? Essa atitude para que eu tenha um negócio de sucesso, né? O empreendedor, ele semeia sonhos, tá? E ele colhe esses sonhos que ele semeia, tá? Por isso aí eu coloquei essa tirinha aí, né, da Turma da Mônica, até para a gente entender que eu preciso acreditar em mim mesma, porque os outros não vão acreditar em mim. Quem gosta de mim sou eu mesma. O resto é por um acaso, não é isso? Então, semeie sonhos e, né, para que vocês colham, de fato, sonhos, vocês precisam semear sonhos. Se vocês querem crescer, comecem. Um passo de cada vez, tá? Isso é muito importante. E aí, eu posso criar negócios nas diversas áreas, tá? Antes da gente falar dos tipos de empreendimentos, ou tipos de empresas ou negócios que existem atualmente, tá? Eu posso montar negócios nas diversas áreas possíveis, desde a produção de alimentos, né, que é o caso do brownie ou dos mesmos salgadinhos, na construção de habitações, né, porque são grandes desafios da sociedade, né, na fabricação de medicamentos fitoterápicos, construção de infraestrutura, né, enfim, transporte, o Uber surge muito, né, nesse sentido, tá? Então, eu posso trabalhar enquanto empreendedor com inúmeras vertentes aí, com inúmeras possibilidades para se construir, ou para que eu construa um modelo de negócio ideal. Né? A gente sabe que ideias, a gente tem um monte, né? As coisas passam na vida da gente o tempo todo. Né? O que a gente tem que pensar é sair muitas vezes de uma ideia emergente e transformar essa ideia para que ela seja uma ideia atraente, uma ideia durável, tá? Uma ideia que seja ancorada em produtos ou serviços que, de fato, sejam valorizados pelo comprador de vocês. Né? Então, empreender, enxergar uma oportunidade, que é um alvo móvel, e aproveitar essa oportunidade. Não é para todo mundo, mas é possível que todos abracem essas oportunidades. Né? E o empreendedor ele tem que justamente fazer isso, transformar essa ideia em uma oportunidade. Porque não necessariamente a ideia e a oportunidade caminham juntas. Né? A oportunidade ela deve se ajustar ao mercado e às características deste empreendedor. Tá? Então, é necessário que a gente faça alguma coisa e que a gente veja sentido nisso que nós estamos fazendo. Então, se vocês querem empreender, se vocês têm vontade de empreender de alguma maneira, tá?
pensem em fazer alguma coisa que vocês gostem, que vocês tenham prazer, e não somente para ganhar dinheiro. Eu, uma vez, enfim, né, na minha trajetória profissional, uma determinada vez eu atendi a uma senhora que me procurou para que eu ajudasse ela a montar um sacolão para o filho dela. E eu, né, antes de falar simplesmente obedecer, vamos montar um sacolão, eu fui conversar com ela e fui tentar entender o porquê do sacolão. E ela estava muito desgostosa, e ela falava assim, meu filho é um vagabundo, meu filho, eu estou pagando faculdade para ele não está fazendo nada, ele está tomando bomba, ele acorda tarde, dorme a manhã inteira, porque só tem aula à noite, fica querendo sair para os barzinhos, e só quer saber de mexer com esse negócio de bicicleta. Bicicleta não dá futuro, ele vai ver o que é bom para tosse, eu vou montar para ele um sacolão, para ele aprender que a vida é dura e que ele tem que trabalhar. E aí eu comecei a conversar com ela, né? E eu falei assim, minha senhora, você quer ajudar o seu filho ou você quer atrapalhar, sacanear o seu filho? Eu quero ensinar o meu filho a ser uma pessoa melhor. Eu falei, então você quer ajudar. E não, as coisas não necessariamente devem ser assim. Eu falei, senhora, ele gosta de verdura, de fruta, não entende nada, mas vai ter que aprender a marra. Eu falei, olha, normalmente um negócio, a pessoa, para ser um negócio bem sucedido, a pessoa tem que ter prazer naquilo, ela tem que gostar daquilo ali. Né? Normalmente, os negócios vêm de hobbies, derivam de uma ocupação atual, ou às vezes de um nicho, um gap de mercado que a pessoa conseguiu vislumbrar aí, ou às vezes até mesmo a imitação do sucesso alheio. E eu falei com ela, ora, não é porque a senhora vai montar um sacolão para o seu filho que isso não vai ser garantia de que ele vai acordar cedo para ir ao sacolão. Então, que tal a gente olhar uma coisa que ele gosta, porque aí ele vai ter brilho nos olhos, vai ter sangue correndo na veia e vontade de fazer acontecer. A senhora não acabou de me contar que o hobby do seu filho é a bicicleta? Por que não eu te ajudar a montar e idealizar um negócio para o seu filho que tem a ver com o que ele gosta, que é a bicicleta? Né? Montagem, manutenção de bicicleta, né? Essas bicicletas hoje estão cada dia mais caras. Eu não sei se vocês já viram e sabem, mas tem bicicleta que custa aí 20 mil reais tranquilamente. Né? Então, eu falei, olha, é um bom negócio, um negócio que está crescendo muito. Bora lá, vamos pensar nisso, vamos trazer seu filho aqui para conversar, para nós fazermos juntos, né? Porque ele não vai acordar. Para montar um sacolão, a pessoa tem que acordar 4 horas da manhã e ir para o Ceasa, e, enfim, não vai ser o caso do seu filho. A senhora vai jogar dinheiro fora. Dito e feito, né? Eu aproximei do filho dela, levei ele para conversar e nós montamos essa loja de bicicletas para ele. Deu muito bem, obrigada. Isso já tem 15 anos. A loja, 15 não mais, deve ter uns 16 anos, 17 anos. A loja continua existindo, dando lucro, bem sucedida, né? Por quê? Porque a pessoa encontrou o propósito dela, porque ela fez do negócio dela algo que ela tem prazer, que ela entende, tá? Então isso é muito importante que vocês pensem. Um negócio, ele não pode ser só porque ele vai dar dinheiro, né? Ele tem que ter outros fatores que vão te fazer montar esse negócio, né? E aí, no caso, foi justamente o hobby desse menino aí que fez com que o negócio desse certo. E aí vocês podem me perguntar, mas que negócios são bons? Né? O que fazer? E aí eu costumo dizer o seguinte, olhem ao seu redor. O que existe ao seu redor que você pode aproveitar de alguma maneira, né? Olha nas ruas, olha na comunidade que você mora, né? O que existe, o que você pode trazer que será de alguma maneira
benéfico, tá? Quando você fizer isso, quando você olhar ao redor e fazer as coisas com paixão, a probabilidade de sucesso ele é muito maior, né? Então, olhe, existe alguma habilidade pessoal que você tenha, existe alguma crise no mercado que você possa suprir, existe algum modismo, como, por exemplo, as questões de meio ambiente que vocês podem aproveitar, tá? Quantas ideias que deram certo em outros lugares, né? Vai olhar o que está acontecendo lá fora, entra na internet, vai pesquisar, né? Vai olhar os outros negócios aí, né? E ver o que tem na área de alimentação. Está precisando de comida pré-preparada, né? Pré-processada, ou comida para restaurante, né? Produzida para restaurante, comida congelada, uma comida, de repente, de uma etnia diferente que não tem na sua cidade, né? Qual vai ser o diferencial do seu brownie? Vai fazer brownie? Que ótimo! Quantas outras pessoas fazem? Por que o seu cliente vai comprar de você e não vai comprar da sua concorrência? Tá? Quem é que você vai atender? Qual é o grupo de clientes? O que essas pessoas gostam, pensam, querem? Tá? Tudo isso precisa ser analisado. Qual é o custo para se fazer isso? Eu preciso de tecnologia, né? Como é que eu vou empregar a tecnologia nesse processo todo? A tecnologia vai me ajudar ou vai me atrapalhar de alguma maneira? Né? Então, tudo isso precisa ser observado para que eu monte um negócio bem-sucedido. Ok?